a gente recebe um tesouro tão grande e parece que a gente não valoriza esse tesouro. Parece que a gente pegou esse tesouro e enterrou lá como aquele servo mau. Deus entregou e eu enterro ele ali, é só para mim. Está muito confortável desse jeito. É muito carente. Nós estamos numa carência de fé muito grande. Então, às vezes, nós confessamos uma fé dogmática, mas nos falta essa fé. E falando Jesus também acerca desse mesmo período em que nós estamos vivendo, o período que precede imediatamente a segunda vinda de Cristo, Jesus disse que os homens estariam envolvidos com muitas coisas. Coisas lícitas, não coisas ilícitas. Mas são coisas lícitas que nos escravizam, que nos roubam. Por exemplo, o povo de Israel, vamos colocar nesses termos, eles eram escravos no Egito. No sentido prático, eles trabalhavam para Faraó, construindo, sejam as cidades celeiros ou fazendo qualquer outro tipo de coisa dentro do Egito. Mas o fato é que, quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, qual foi a palavra que lhe foi dada, ou que foi dada a Faraó? Deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Ou seja, a escravidão das coisas lícitas, qual seja, do trabalho, impedia o povo de adorar a Deus. Então é preciso uma libertação do Egito, enquanto um símbolo de um mundo capitalista, de um mundo em que o trabalho ele é tudo, ocupa o primeiríssimo lugar na vida do ser humano. É preciso uma libertação para que o homem venha atentar para as coisas de Deus, ou para as coisas referentes a Deus. E, portanto, Jesus, falando sobre esse tempo, ele disse que os dias que precederiam a segunda vinda de Cristo seria marcado pelo fato de as pessoas estarem comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando, colhendo, edificando. Ou seja, eu pergunto, quais dessas coisas são ilícitas? Comer e beber é ilícito? Pelo contrário, é uma maravilha comer e beber. É até um dom de Deus. O livro de Eclesiastes nos orienta dizendo que nós devemos comer do fruto do nosso trabalho e beber do nosso trabalho e nos alegrar. Diz também que os homens estariam edificando. E qual que é o problema em edificar? Há algum problema em edificar algo? Uma casa, um prédio, ou plantando uma lavoura? Mas Jesus disse que os homens estariam totalmente envolvidos nessas coisas, no sentido, a vida cotidiana haveria de usurpar o homem de tal modo de lhe roubar do coração a atenção devida a Deus. Então, em outro lugar, Jesus disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus deveria ser para nós e deve ser para todos nós aquilo que nós buscamos com afinco. Colocar em primeiro plano. E isso envolve não somente, repito, a fé dogmática, mas é uma vida prática. E a igreja, enquanto não simplesmente o organismo espiritual, que ele é imaterial, porque o corpo de Cristo, ele está em todo o mundo e em todas as épocas. Mas eu me refiro à igreja enquanto uma prática social, espiritual, de comunhão, de reunião de pessoas que comungam do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, da mesma fé, que se reúnem para ter comunhão, para ministrar e ser ministrado. A igreja, ela faz parte do projeto de Deus, da obra de Deus. Embora
nós reconhecemos que vivemos num tempo em que a igreja está totalmente banalizada, né? Uma banalização, porque, infelizmente, as igrejas, muitas delas, mas são muitas, não poucas, a maioria, né, perdeu a razão de ser igreja. É como se elas parassem de existir e não fizessem nenhuma falta no âmbito específico da fé. Talvez façam falta em outros âmbitos, em outras áreas, né? Mas no âmbito da fé espiritual, da edificação do corpo de Cristo, não faria nenhuma falta. Talvez traria até algum benefício, porque pararia de ministrar tanto engano, tanto engodo, tanta mentira. E aí seria um problema a menos para concorrer com o nosso espírito, né? Bem, por todos os efeitos, nós tivemos aqui na sexta-feira passada nossa última reunião do Querigma de 2017. Em 2018, ainda nós vamos adentrar 2 meses. Nós vamos ficar de férias em janeiro, a gente volta em fevereiro e março. Aí, em março concluímos a primeira turma, em abril começamos a segunda turma do Querigma presencial. Bem, mas aí os irmãos tiveram a palavra para poder dar o seu testemunho, falaram o que acharam, estavam achando tal, e uma irmã fez um comentário acerca do nosso ministério, como que encorajando a gente, dizendo, irmãos, vamos ficar firmes, né? Quando eu cheguei aqui, ela dizendo, aqui tinha uma média de 600 pessoas, e hoje a gente vê uma defasagem de número muito grande nesse ministério. Aí me deu a oportunidade de falar algo, eu quero retransmitir a vocês sobre isso. Dentre alguns motivos, ou dentre tantos motivos que nos levou a perder, pelo menos na prática, né, um bom número de pessoas, é que esse ministério, quantos o conhecem, nós já estamos com 18 anos, ele tem uma característica muito peculiar. Esse ministério ele tem uma qual que é a palavra? Uma rotatividade de pessoas muito grande. Com a mesma força que vem, entram pessoas novas, saem. Né? As pessoas se empolgam com esse ministério porque é uma palavra muito diferenciada. E aí ficam empolgados e tal, se alegra. Igual como diz aquele texto lá de Jesus, quando fala da parábola do semeador, aquela semente que caiu em solo rochoso. É dito que, caindo a sementinha no solo rochoso, logo nasceu. Logo nasceu. Uma coisa muito rápida. E aí Jesus explicando essa parte da parábola, ele diz que aquele que ouvindo a palavra, ele se empolga e cheio de alegria, ele logo já acha que se encontrou no reino de Deus. Mas aí vem as provações, vem o sol, vem as lutas. E aí aquela plantinha não tendo profundidade, a raiz dela não consegue aprofundar-se na terra para buscar o alimento e lhe dar sustentação, ela seca e morre. Então, ocorre que as pessoas vêm a esse ministério, mas quando começam a acompanhar diariamente, semanalmente, mensalmente, palavra, 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 e sem os muitos e grandes entretenimentos denominacionais que os irmãos conhecem, quem passou por denominação sabe que a igreja ela faz de tudo, né, os ministérios, para manterem as pessoas. Desde eventos sociais, de danceterias, de encontros, de congressos, e agora com o sucesso do coach, né, que está se infiltrando profundamente com as mensagens de autoajuda, que na verdade é mais um instrumento de autoajuda para a promoção do antropocentrismo na igreja. Então, aqui não tem essas coisas. Aqui tem a palavra. A palavra, ela é suficiente, por si só ela é suficiente. Lógico que é bom que se atente para um detalhe. Que Jesus disse isso. Eu vou reproduzir para vocês aqui em 2 ou 3 escalas para vocês terem noção da gravidade. Jesus advertiu dizendo, olha, quem é o pregador aqui hoje? Sou eu, né? O Alexandre. Agora imagine se fosse Jesus aqui.
Jesus, o Filho de Deus encarnado, pregando nessa assembleia aqui. Imagine que fosse. Faz todo sentido. Se ele veio aqui, ele não veio aqui a primeira vez na terra. Digamos que ele viesse nos dias de hoje, na sua encarnação, passando, entrasse, viesse aqui ministrar para nós. Ele disse que sendo ele o pregador, sendo ele o semeador, de cada 4 pessoas que ouvia a sua palavra, somente um dava fruto. Puxa vida. Mas o pregador é Jesus. Ele disse, eu joguei semente em 4 tipos de solo. Somente em um solo frutificou. Ou seja, seria 25% de sucesso, 75% de insucesso. Não por causa do semeador, tampouco por causa da semente, mas por causa do solo, do coração. Daí você imagine, se de 4 somente um produz fruto, de cada 100, somente 25. De cada 1.000, só 250. Para você poder entender que a palavra é uma coisa muito forte, muito grande, porém o coração do homem é que tem essa deficiência, né? De querer abraçar, receber. Então, esse ministério tem essa rotatividade. As pessoas vêm, quando se deparam com palavra, aí vai desgastando. A pessoa vai pensando, não é bem isso que eu queria, não é bem assim, não é exatamente isso. Eu tive notícia recentemente agora de uma família, porque nós vamos contatando as famílias que não estão vindo, e nós vamos ouvindo. Uma grande parte me disse o seguinte, pastor Alexandre, olha, eu estou firme, viu? São umas dificuldades e tal, mas fique tranquilo que eu estou acompanhando pela internet. Uma boa parte me disse isso. Fique tranquilo que eu estou acompanhando pela internet. Um outro irmão me disse o seguinte, pastor, infelizmente eu não estou em condições no momento, porque eu estou trabalhando aos domingos. E eu trabalho de vigilante em um shopping center da cidade, e, portanto, não tenho condições, porque na hora do culto é a hora do trabalho. Mas é o seguinte, eu me encontro com vários irmãos no shopping na hora do culto. Engraçado, foi a maneira como ele colocou. Ele falou assim, eu estou achando que os irmãos estão se reunindo no shopping. Né? Aí, o que eu estava falando mesmo? Me tirou a atenção, o shopping me tirou a atenção. Sim, eu estou lembrado, eu estou brincando. Então, alguns acompanhando pela internet, né? Recentemente alguém me disse acerca de uma família que não está vindo mais, mas é do ministério. Não está vindo, mas é do ministério. E está congregando noutro ministério, mas é do ministério. Vocês entendem? Não está vindo, mas é. Entenderam? Está congregando noutro ministério, mas não saiu daqui. É daqui. Aí a gente procura saber os motivos, né? Poxa, a gente precisa corrigir algumas coisas em termos de ministério, para que as pessoas não tenham razão de buscar um outro ministério. Motivo: a igreja não dava a seu filho a devida atenção. Talvez em termos de sala de criança, alguma coisa. Né? Talvez seja. Aí eu até fiquei preocupado, eu falei, Jane, o filho da pessoa tal é especial? Porque a criança especial, ela requer tratamentos especiais, não é? Isso é verdadeiro. E isso, confesso aos irmãos, que é uma deficiência nossa. Nossa igreja não está, hoje ela não tem nenhuma adaptação em nenhum termo para as pessoas especiais. Numa época de inclusão social, nós deveríamos ter aqui alguém de Libras, porque a pessoa que não escuta, ela pode vir, né? E ter acesso à palavra. Uma sala de crianças com professores que sejam especializados na área do autismo, né, da síndrome de Down e outras síndromes nesse sentido. Para poder... Isso é verdadeiro. E nós precisamos fazer isso. E vamos ter essa graça. Nós queremos, no ano que vem, nós vamos começar a buscar essas coisas com mais
dar uma atenção melhor a essas coisas, para que as famílias que tenham seus filhos especiais não se sintam privadas, ou não se sintam que um de seus familiares estejam, mas tem a palavra certa, excluídos, a época da inclusão, sejam excluídos do banquete espiritual. Enfim, então, mas aí vocês têm uma ideia. Então, de tantas situações que levaram muitos irmãos a não virem mais estar em casa, são duas, basicamente. Eu quero apontar aqui com bastante ênfase. O nosso ministério, nós ficamos com uns 10 anos, aproximadamente, com um programa de TV. Na TV Brasília, Canal 6, todos os sábados, nós tínhamos um programa de 30 minutos. O programa de televisão, ele trouxe muitas famílias para cá. E não somente trouxe, mas ele era um instrumento de evangelização que trazia pessoas com muita frequência. Se todas as pessoas que vieram tivessem permanecido, esse local não caberia nunca. Mas em razão da rotatividade, como coloquei, quando nós perdemos o programa de televisão, nós passamos somente a sofrer a saída. E parou de ter um instrumento que traz. Porque a televisão trazia, saíam, mas trazia, ia compensando. Acabou o programa de televisão, nós não temos nenhum instrumento de evangelização, tampouco nós temos a cultura, e nem o incentivo, nem a coerção de crescimento de que os membros são obrigados, ou são coagidos de alguma forma, com alguma palavra, ou com algum engodo, algum engano, de que eles têm que trazer pessoas novas. Não sei se vocês sabem, mas o crente, ele é instruído nas congregações que ele tem que trazer pessoas para a igreja. Tem que evangelizar. Então ele tem que, se a pessoa morrer e eu não pregar o evangelho, a culpa é minha. O sangue dela recai sobre mim. A pessoa fica, não, tem que evangelizar, tem que trazer pessoas. Aqui eu digo, não cai sobre você. Então não tem que evangelizar mais não. Aí não faz nada. Entenderam? Como é que é? Eu conheci um pastor que dizia assim, eu não vou pregar o evangelho, não. Só conheci um pastor que dizia, quem vai pregar o evangelho são vocês. Sabe por quê? A igreja, não. Eu vou falar agora. Ele dizia, né? Porque pastor não dá cria, quem dá cria é ovelha. Vocês acreditam nisso? Hein, Vladimir? É difícil ouvir isso, não é? Mas ele dizia, e o povo dizia o quê? Amém. Então aqui nós pregamos uma palavra de libertação. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, você é livre para amá-lo e viver por meio do amor. Mas, irmãos, viver por meio do amor, misericórdia. Como está difícil viver por esse, como diz a outra, né? Por esse tal de amor. Porque tudo agora que você faz a partir de uma visão espiritual acerca da verdade, quando você foi intelectualmente liberto, não necessariamente espiritualmente liberto. Há uma diferença. O que é uma pessoa intelectualmente liberta? É aquela cujos conceitos foram tratados e foram aprimorados e foram reconceituados, ou seja, ela sofreu uma mudança de compreensão, de modo que ela foi liberta do engano, da doutrina mentirosa, e agora tem clareza de que macumba não pega em quem crer em Deus, quem está com Deus, do Filho de Deus. Macumba vai pegar em mim? Um dia desse, não tem muito tempo, alguém me ameaçou de macumba. Eu olhei e falei assim, venham, tragam todos eles. Até aí eu me compreendi em seguida, mas eu acho que eles não virão porque eles sabem que perderão o tempo deles, né? Você vai sendo liberto de conceitos. Você sabe que sexta-feira 13 é como qualquer outro dia da semana ou do mês. O dia não sabe que é sexta-feira. O dia. Ele não sabe que é dia 13 também. Não disseram para ele, porque quem coloca o nome no dia e o número do dia é o homem. Não é nem Deus. O primeiro dia, o segundo dia da criação, lembra? Aquela sequência já se perdeu tem muito tempo, gente. Aquela sequência
Tantos calendários já foram feitos, já foram abandonados, outros foram feitos. Cada um estabelece o seu próprio primeiro dia, o seu próprio primeiro ano. E assim os homens vão... Na verdade, eu não sei que dia nós estamos, da semana nem do mês. Nem o mês, nem o ano, não sabemos de nada. Sabemos que nós estamos dentro de um paradigma, ou melhor, de uma convenção que diz que nós estamos no dia 24 de dezembro de 2017. Mas isso aí é uma convenção só. Não é, essa data não é exata. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Bem, por todos os efeitos, vamos retomar o ponto aqui para não gastar muito tempo. O fato é que o programa de televisão saiu do ar, deixa eu retomar lá atrás, e nós paramos de ter essa... Aí não temos a cultura de trazer pessoas, porque nós somos livres, certo? Não há ameaça, aí houve uma libertação intelectual, perfeito? Intelectual, mas a pergunta é, houve libertação espiritual? É a pergunta. Pastor, como assim? Eu achava que uma vez que... Porque quem é que acompanha grupos de WhatsApp aqui da igreja? De Volta à Palavra, Sem Fronteiras, tal. Vocês também sabem, quem não acompanha sabe. Quais são os testemunhos que a gente ouve? Está aqui, no Querigma, os irmãos dão um testemunho. Qual é o testemunho de todo mundo? De todo mundo. Graças a Deus, Deus me libertou, né, daquela doutrina, do sistema denominacional. Eu fui liberto, olha. Todo mundo diz a mesma coisa. Eu recebo dezenas de e-mails por dia. Não consigo atender a todos. Só atendo quando o assunto tem uma relevância grande. Mensagens de WhatsApp, eu recebo mais de 500 por dia de todo o Brasil. Como eu estou nos grupos de Sem Fronteiras, então está lá meu número, todo mundo sabe. Tirei até minha foto, coloquei minhas filhas, mas o povo descobre. Aí manda mensagem para mim, aí também, o que é que acontece? Falando, testemunhando, se alegrando, muito bom, isso é legal. Mas a maioria delas, quando querem citar um exemplo de libertação, eles dizem sobre o dízimo. Fui liberto porque me enganaram tanto tempo, agora nós somos livres. Aí eu pergunto para você, pensa comigo por um momento. Lógico, o primeiro passo, ser livre intelectualmente, ou liberto intelectualmente do engano, isso é de uma extrema importância. Agora eu pergunto, será que porventura nós não saímos de uma espécie de cativeiro e caímos noutro cativeiro? Posso dar um exemplo prático disso? O povo de Israel era escravo onde? Inicialmente, no Egito. Escravos. Aí Moisés foi lá e pregou as boas novas, que Deus vai libertar e tal, aquela conversa toda. E o povo de Israel sai do Egito. A Bíblia diz que saíram 600 mil homens. Isso, na contagem dos hebreus, não incluía nem mulheres, nem crianças até os 20 anos de idade. Não incluía. Só de 20 para cima. Só homem. Então, se você pensar que cada um desses homens tivesse uma mulher e um filho, nós teríamos 1.600.000 pessoas, em tese. E saíram com eles ainda um misto de gente. Então, uma grande multidão. Então, não importa no número, saiu o povo do Egito. Aí, o que eles podiam dizer? Aleluia! Porque Deus nos libertou. Não somos mais escravos do Egito. Que maravilha! Estavam fora, geograficamente, do cativeiro. Livres, no deserto. Mas eles se descobriram que, embora eles tivessem saído do Egito, o Egito nunca havia saído deles. Porque estando eles no deserto, eles diziam, puxa, mas que saudade!
lá do Egito. O outro vai dizer, que saudade é essa? O que foi? Eu não tenho saudade, não, trabalhar daquele jeito lá, de sol a sol, apanhando, escravo. Falou, eu estou lembrando das cebolas, dos alhos, das carnes, dos melões. Aí o outro, rapaz, e não é que eu também tenho uma saudade daquela comida? Aí chega um terceiro, chega e fala assim, pois é, e aqui nesse deserto, esse Moisés só nos oferece esse pão vil. Pão vil. Em outras palavras, esse pão desgraçado. Esse tal do maná. Aparência de amêndoa com um sabor de coentro. E aí, eles descobriram que eles não amavam exatamente a liberdade. Eles não sabiam ser livres. Eles preferiam a escravidão à liberdade. Eles preferiam voltar para o Egito, se fosse o caso, a construírem uma identidade de povo de Deus, de servo de Deus, a desenvolver uma consciência acerca de si mesmo. Diz a Escritura que eles foram morrendo no deserto. Todos morreram no deserto. Nenhum entrou na boa terra, exceto, ficou engraçado, né? Josué e Calebe. 2 entraram. Todos os demais morreram, inclusive Moisés não entrou. O próprio Moisés não entrou na boa terra. Para vocês terem uma ideia de que o líder maior, o enviado, que esteve no Horebe, junto à sarça, ouvindo a voz do Altíssimo, não entrou. Somente Josué e Calebe entraram na boa terra. Porque aqueles 2 representam, agora em porcentagem, um número infinitamente menor do que a da parábola do semeador, que para 4:1, aqui de 1.600.002, que souberam ser livre, aproveitar a liberdade, confiar na promessa e perseguir com perseverança o alvo, no tempo deles, daquele chamamento temporal. Então, muitas vezes, ocorre que somos livres. De quê? Das doutrinas falsas. Essa igreja aqui não se engana com mais nada. Viesse aqui um pregador, digamos, hipoteticamente, o que é muito difícil isso acontecer, e pregasse aqui no púlpito qualquer palavra que fugisse da verdade de Deus, vocês não diriam amém. Se brincasse, vocês se levantariam ou fossem embora para não ouvi-lo. Ou se tivesse um pouquinho mais de juízo, pastor Alexandre, o que está acontecendo no meio do culto? O que está acontecendo? Não é? Porque vocês são pessoas esclarecidas. Vocês são esclarecidas. Aqui o membro que menos acompanha o ministério dá uma aula de teologia, discute com doutores. Vocês são esclarecidos. Agora a pergunta é, nós fomos esclarecidos para quê? Qual a razão? Por quê? Nós fomos esclarecidos para sermos melhores? Não para sermos os melhores, não. Mas, uma vez esclarecidos no entendimento, libertos do entendimento, nós temos o dever ou não de sermos melhores? Melhores pessoas, melhores servos, com maior compromisso, com maior responsabilidade, porque quanto maior o amor e a compreensão, mais devemos servir. Mas ocorre o contrário. Ocorre o contrário. As pessoas estão se descobrindo. Na verdade, não se descobriram, eu que descobri isso. Eu vou falar para vocês, se vocês, porventura, quiserem saber, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu descobri uma coisa, que antes e depois da libertação intelectual, dos conceitos errados, das doutrinas erradas, antes e depois, a maioria das pessoas continuam escravas.
Não deixaram de ser escravas. Mudou apenas a perspectiva da escravidão. Antes, escrava da mentira. Pessoas que estavam em certas denominações, cujos pastores faziam uma campanha no mês de agosto, para espantar o quê? O desgosto. Quem já ouviu falar disso? Gente, parece brincadeira, poxa. Pastor Josué, século 21. Você está doido? Século 21. Mês de agosto, vamos fazer oração, porque o mês de agosto está chegando. E as pessoas com 30, 40, 50, 60, 200 anos, acreditando nisso, século 21. Acreditando, dando oferta para espantar o desgosto. Dando carro, casa. Isso é uma loucura. É uma cegueira espiritual muito grande. Então a pessoa era escrava antes do medo. Medo do demônio. Lógico, o culto tinha... O momento da oferta tinha que ser precedido por uma sessão de endemoniados. Porque aquilo vai dar autoridade. Quando o pastor falar, ele vai falar com autoridade, porque ele expulsou os demônios. Se ele expulsou os demônios, então agora todos olham para ele naquela... Ele vai me abençoar, ele tem o poder, ele tem o poder. É um homem poderoso. Então as pessoas ali, escravas do medo, escravas do demônio, escravas dos mitos da Grécia Antiga, que só mudaram os nomes. E, sobretudo, escravos da ganância. Porque foi dito a elas que se elas dessem 1.000, Deus daria 10.000. Onde é que tem isso? Vou levar de 1.000. Você que é um cara da economia, um cara... Onde é que tem esse negócio bom desse jeito? Você dá 1.000 e vai receber 10.000. Onde é isso? Então, tem negócio melhor do que esse, pessoal? Não tem bolsa de valores, não tem nada, né? Nada dá tanto quanto. Eu vou dar 1.000, Deus vai me dar 10.000. Eu vou dar 10.000, Deus vai me dar 100.000. Puxa, mas que legal, coisa boa, maravilhosa. Aí a pessoa é escrava da ganância. Mas também escrava do medo. A ganância, a escravidão da ganância, porque ele quer ganhar muito. Foi-lhe dito também que dando, Deus abriria as janelas dos céus e as portas dos céus e derramaria o quê? Bênçãos. Gente, bênçãos sem medidas quer dizer que são tantas que não tem como aferir. Não tem como você contar a grana. Chegou a hora que você perde a contabilidade, é sem medida. Aí, escravo da ganância, essa bênção vai chegar, essa grana vai chegar, as portas já estão se abrindo, receba, 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 e o povo lá. Mas, em contrapartida, também foi dito que se não houver tal disposição de barganha, Deus vai mandar os gafanhotos, que são de várias categorias. Tem o cortador, o migrador, o devorador, que são demônios, dizem eles. São demônios. E aí, além de você não receber as promessas que virão, bênçãos sem medidas, o pouquinho que você tem ou o restinho que você tem, o gafanhoto vai comer. Aí, opa, então não. Então, é um jogo de medo de dois lados. Ou melhor, um jogo, né? A ganância de querer receber, o medo de perder o que tem. Escravos. Aí a pessoa se libertou daquela situação. Se libertou. Ouviu lá o pastor Alexandre na internet, como eles falam, né? Aquele pastor barbudo. Aí alguém fala, é uma seita. Mas tem coerência o que ele diz. Aí começa a ouvir, vai sofrendo todo um processo de desconstrução, ele vai sendo liberto intelectualmente, a ponto de gerar orgulho. Porque agora eu passo a me referir a todos os outros que estão lá com
zombaria, escárnio, não raras vezes faltando com o respeito aos irmãos que, embora num certo grau de tolice espiritual, mesmo intelectual, mas são enganados. Eu também estava lá. Não é? Então agora, com certo desprezo, inclusive. E agora, do lado de cá, eu tenho clareza. Só que agora eu descobri uma coisa. Que se lá eu era escravo da ganância, e eu dava por ganância. Já ouviu falar de dar por ganância? Porque, na verdade, não dava, né, Jailson? No caso, barganhava, né? Então, não é um dar. Ele pensava que estava dando. Mas o fato, na verdade, era uma troca, era uma aplicação. E olha, cadê a irmã Adriana? Está ali no fundo? Ser sócio de Deus, né, Adriana? Não é brincadeira, né? A Adriana já foi sócia de Deus, pessoal, nas vendas dela. Mas tem 25 anos ou mais, né? Mas ela era sócia de Deus. Ela se deu mal, vendeu 3 perfumes, ficou devendo 4, não pareceu nada, o quinto quebrou. Aí ela falou, não, Deus, nossa, você tá ruim demais para ser meu sócio. Não gostou, não. Ela que quebrou a parceria com Deus. Ela fez, falou, não, está por fora. Bem, mas esquecendo da irmã Adriana, aqui a pessoa dava por ganância. Porque dava R$1 para ganhar 10, ué, legal. Agora ela foi liberta. Não da ganância. Foi liberta da barganha. Ela descobriu que com Deus não se barganha. Porque tudo é dele. A pessoa descobriu que Deus não tem compromisso com a ganância de ninguém. Aí agora ele continuou ganancioso. E porque ele é ganancioso, ele não tem o elemento suficiente no coração, o amor, para dar sem querer nada em troca. Ou pelo contrário, dar porque compreende que ele já recebeu. Sabe por quê? Porque ninguém dá se não tiver primeiramente recebido. Se eu falar, Josué, me arruma aí R$10, fala, não tem. Digamos, o Jailson, não, eu tenho. Olha, quem está em melhor condição? Quem não tem ou quem tem? Lógico que o meu exemplo aqui é muito simplório, não dá para mensurar se tem ou não tem, que às vezes está em casa, está no banco, está em vários, está aplicado, não pode tirar, né? Mas é o que a irmã Vera já falou outras vezes. Ela parou no semáforo com o filho dela, veio alguém, um pendente, pedindo um dinheiro, ele fez o que não ia dar, a mãe falou, filho, dá um dinheiro para o rapaz. Ah, não, dá o dinheiro para o rapaz. Aí depois saiu de lá e ela explicou por quê. É melhor estar na posição de dar do que na posição de pedir. Lógico que ela que usou, talvez sem saber, uma ideia fundamental de análise do discurso. No momento em que tem um momento histórico desse, concreto, uma pessoa dentro de um carro e um de fora, estabelece as duas bases, e é uma relação. Um está numa plataforma de necessidade, de carência, de humilhação, de se humilhar, de se reduzir. E o outro, dentro do carro, está na posição, né? Às vezes mete o dedão lá no ouvido. Sobe, né? Lá vem ele, o pedinte. E trava a porta, com medo dele abrir também a porta. São posições diferentes. Então, muitas vezes, vocês sabem que ninguém vem aqui à igreja, ao culto, para receber qualquer coisa, qualquer benefício imediato e material. Nós viemos aqui para agradecer pelo que nós temos recebido. Olha. Mas e quem quer agradecer? Façamos aqui um culto pela manhã da prosperidade. Tragamos aqui um pastor cujo discurso, né, possa elevar a mente, o coração, o desejo das pessoas a uma busca desenfreada pelo pão material ou pela cura do corpo. Estaria esse local cheio de pessoas. Eu digo, uma igreja igual essa nossa, que tem um pastor como o pastor Josué, uma voz bonita, uma voz elegante, grave, não é? Uma voz boa de se ouvir, aveludada, um barítono, né? Um barítono, não é isso? Com a capacidade intelectual que ele tem, de raciocínios. Imagine esse homem pregando teologia da prosperidade.
E arrebentar, pastor Josué? Porque tem muitos pastores fazendo fortunas que não chega à orla dos teus vestidos. Não alcança os filactérios nas tuas mãos. E faz sucesso. Com todo respeito, tem um aí que está arrebentando meio mundo. Eu não sei como é que ele conseguiu aquilo. É a promessa do bem-estar, da cura imediata, o caroço, o calombo, as varizes, a verruga. Tira tudo, não é? Dinheiro, fazendas, e aí vai. E é porque tem aquela situação. E se fosse você, com aquele chapéu daquele tamanho na sua cabeça? Se bem que você ia fazendo parecendo um ratinho, aquele lá do Tom e Jerry, com aquele chapelão, ligeirinho, não ia dar certo. Aquele chapéu não cabe em você, tudo bem. Mas coloca um boné, pronto, que seja. Bem, por todos os efeitos, vocês estão entendendo? A pessoa, ela se descobriu agora escrava do mesmo jeito. Foi liberta do conceito errado, mas não foi liberta da mesma ganância que fazia dar, é a ganância que faz não dar. Antigamente ia. Quem aqui, porventura, nunca foi de igreja, rato de igreja? Barata de igreja. O que significa isso? Ir terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí no domingo ia de manhã, depois do almoço, se não tivesse jejuando, ainda tinha um evangelismo à tarde, e não pode atrasar para o culto da noite. A Adventista tinha o JA, no sábado. Nos intervalos tinha os ensaios. Na Assembleia de Deus, de onde eu vim, né? Era assim, começava de manhã cedo, saía lá 10 da noite, 10h30. É obra, né? Obra, e o povo obrando. Agora, olhe para mim, por gentileza. Aí você foi liberto. Você descobriu, poxa, eu passei minha vida toda achando que estava servindo a Deus, deixei de jantar com minha família, deixei de estar com os meus filhos, de ir ao shopping com os meus filhos. Quantas pessoas têm que não saem com seus filhos, que a igreja não deixa, porque é muito compromisso, não viaja, a igreja não deixa, muito compromisso, é cargo. Todo início de ano vem aquele tanto de cargo para prender as pessoas. Nunca vi alguém falando assim, pastor, eu quero vir para a sua igreja, mas eu tenho que concluir meu compromisso lá. Eles acabam. Olha, a responsabilidade é grande, não sai assim não. Tenho meus compromissos. Enfim. Aí é liberto, porque sabe que Deus é eterno. Que essa obra toda não é a obra de Deus. Te enganaram. Porque a obra de Deus, conforme o próprio Cristo diz, a obra de Deus é esta, que creiais em Jesus Cristo, o enviado do Pai. Olha, aí sabe que a obra não é aquilo que você faz, mas aquilo que é feito em você. Esta é a obra de Deus. Não é aquilo que as suas mãos fazem. Você descobriu, você leu em Atos capítulo 17, versículo 26 ou 25, que Deus não é servido por mãos humanas. Você foi liberto por causa daquele texto lá. Agora você é incapaz de congregar uma vez por semana. Por que você ia todo dia? Era amor? Era a verdade de Deus? Ou era o jugo do diabo? Do ladrão? Lá de João 10. Você agora ficou incapaz. Incapaz. Congregar hoje não, tal. Voltando aqui ao ponto, né? Concorrer a um culto com a festa de Natal. Gente, eu não sou bobo, não. Vou colocar para de manhã. Aí perdeu para a cama. Ué. Perdeu para a cama. Para a feira. Sei lá, qualquer coisa. Porque quando temos problema, qualquer coisa é motivo. É o dente que dói. É a unha que encrava. Prisão de ventre. Dor na coluna. Qualquer coisa. O que eu pensei? Poxa, olha, culto de manhã, todo mundo vem, maravilha.
cultua a Deus, adora a Deus, glorifica, agradece, né? Aí depois vai para casa, almoça com a família num restaurante, ali almoça em casa, qualquer coisa, faz uma comidinha rápida. Temos agora a tarde toda, vamos preparar, já quem vai preparar, eu não vou preparar nada, né? Mas quem vai preparar comida, arrumar o cabelo, aquela roupa bonita. Aquela roupa, né? É porque o pessoal é engraçado. Só fica todo mundo dentro de casa se arrumando. Daqui a pouco, quando está dando a hora, vai todo mundo saindo nos quartos. Todo mundo... Aí olha para o outro e tal. Aí vão para a festa. Dá nada, no final é tudo uma coisa só, né? É um dia que foi criado, foi inventado, a roupa, não dá nada. Você pode ficar normal, livre, tranquilo, pode sorrir. Não vou dizer mais onde é o lugar, porque já fui repreendido umas 3 vezes pela mesma pessoa, mas eu costumo ir num jantar natalino em que só pode comer meia-noite. A comida está sobre a mesa, todo mundo fica olhando. O menino passa, fica olhando as crianças, todo mundo. Os adultos numa fome. Aí olha. E a pessoa fica lá, espantando a mosca, porque... Também não pode colocar um pano, porque vai tirar a beleza da mesa, né? Aí eu falei, gente, vamos comer? Não, só meia-noite. E o pior, ainda falta 45 minutos. E a comida esfriando. Olha que escravidão é essa, gente? Pelo amor de Deus. E alguém inventou isso e eu tenho que atender. Eu. Vou esperar por quê? Não, alguém disse que só pode jantar meia-noite. Aí todo mundo pensa numa obediência. O povo é obediente a todos os comandos. Pois estou me esforçando para ser obediente aos comandos divinos. Estou me esforçando. Esses comandos aí, pastor, eu sou um transgressor dos comandos. Quando eu vou a uma igreja pentecostal, já fui muito, hoje não me convidam mais. Quando convidam para pregar, eu não costumo aceitar mais. São 2 frustrações, a deles e a minha. Eles frustrados comigo e eu frustrado com eles, porque não cola, a pregação não rola. Né? Que começa aquele comando, fica de pé, senta, levanta a mão, abraça, pega, mexe. Eu sento e fico quieto. Eu não tenho como ficar atendendo todos esses comandos, pastor. Mão para cima, mão para o lado, é uma ginástica. E eu já passei num lugar que eles tinham a respiração da alma. Todo mundo fez assim, ó, todo mundo, ó. Você lembra, Josué? E aí não acabava não, aí vai. Os comandos. Pensa numa obediência. Mas, de repente, depois livre de tudo isso, você fala, puxa, agora, aí eu me descubro incapaz de congregar, porque eu amo os irmãos. A pessoa se sente tão incapaz de congregar, de amar. Aí eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sou um pouco ousado às vezes, né? Vou dizer. Se você não está congregando porque você não julga necessário para você, você já chegou numa situação particular de que é bobagem você gastar o seu tão precioso tempo vindo. Então não venha por você, não. Venha por nós todos aqui. Mas eu estou aqui por vocês, tá? Não preciso, graças a Deus, mas estou aqui por vocês todos. Vocês, coitados de vocês, estou com pena de vocês. E porque os amo, ou melhor, vos amo, eu estarei com vocês porque eu amo a todos vocês. Né? Porque esse ministério precisa dos irmãos. Precisa. Então, retomando o ponto de partida desse meu comentário, que eu comecei falando disso, depois que o programa de televisão acabou, nós perdemos o instrumento que traz a pessoa, ou seja, a porta da frente foi fechada, no sentido de não ter mais, e a porta dos fundos continua aberta. Então, a rotatividade
parou, ficou apenas a migração. Não foi, pastor? Apenas a migração. E aí vai ficando desse jeito. Não é? Deste modo. A nossa igreja, ela cresceu. Cadê o irmão? Está aqui o Gilson, o Divaldo. A nossa igreja cresceu exponencialmente, pastor Josué, quando entrou o programa de televisão. Nós éramos uma igreja de 80 pessoas, quando estava lotado. Quando começamos o programa de televisão, nós fomos para 600. Acabou o programa de televisão, estamos voltando para as 80. Por quê? Entendemos que o programa de televisão é fundamental. Porém, acabando o programa de televisão, pensamos, não, então vamos a investir na internet. Mas a internet tem abençoado milhares de pessoas. Pessoas do Brasil e do mundo. Eu recebo e-mails todos os dias. O WhatsApp eu recebo todos os dias. Pessoas que moram no Brasil e brasileiros que moram no exterior. Dizendo da bênção que é este programa, essas mensagens por via da internet, do canal do YouTube, o nosso site, agora o Facebook, não é? Instagram, é verdade, o Instagram agora. Porém, nós temos perdido para o bem-estar da casa. As pessoas têm preferido ficarem em casa, assistindo pela tela a vir aqui. E ficam felizes, porque elas estão alimentadas. Porque o que for ministrado vai chegar lá. Só que, e nós aqui? Como é que nós ficamos? Como é que nós ficamos? Perdemos expressão. Número de pessoas é importante. É uma expressão, ou não é? Você chega numa igreja, num local desse tamanho, nós temos aqui hoje o quê? 70 pessoas, 80? Ou mais? Hã? Umas 80 pessoas. Mais da metade das cadeiras todas vazias. Ele não perde uma expressão, porque aquele que olha, ele é impactado pelo que ele vê, positivo ou negativamente. Deus, sabendo disso, ele diz na Escritura, é dito na Escritura, que Deus, sabendo disso, colocou no jardim toda sorte de árvores frutíferas, que eram agradáveis aos olhos e boa para alimento. Ou seja, Deus fez o homem ele tem uma apreciação com os olhos. Ele olha, os olhos é a primeira entrada, ou talvez a principal, pelo menos nesse aspecto, tem outras entradas, né? Então, pouca gente, pouca expressão. Muita gente, o que está acontecendo aqui? Rapaz, maravilha, deve ter uma coisa muito boa. Você entende, pastor Josué? Lógico que isso pode, eventualmente, ser mero engodo, como costuma ser. Mas, positivamente falando, isso é importante. Então, perdemos expressão, perdemos serviço. Nós tínhamos um grupo de obreiros grande, o pastor José me cobrando, pastor Alexandre, vamos colocar esse grupo, vamos reativar esse grupo de obreiros. Eu falei para ele, eu vou esperar, talvez no início do ano agora, para a gente saber quem é que de fato está. E quem que estando quer. E quem querendo vem. E vindo faça algo. Não basta ser obreiro. Obreiro. O que é obreiro? Pastor, o que é pastor? Pastor cuida. Ou não? O que tem de pastores no mundo religioso geral, que leva o título de pastor, que não vale nada, e não apacenta. Não cuida. Enfim. Então, o que nós devemos fazer? Nos conscientizar, membro do ministério, que diz amar o ministério, nós temos que nos consolidar.
Nós. Nós somos quanto? 30, pastor Josué. Nós somos 30. Então vamos consolidar os 30. Consolidado. Não precisa ser 1000, não. 30. Não, mas nós somos mais, nós somos 50. Então, os 50 consolidados. 50 comprometidos. 50 envolvidos. 50 que oram pela igreja. 50 que congregam. 50 que ofertam. 50 que visitam uns aos outros. Que se preocupam uns com os outros. 50. Mas é pouco. Mas 50 com o Espírito de Cristo ganha o mundo. 50. Ah, pastor, mas nós somos 100. Vamos nos consolidar como 100. Para de saudosismo. Ah, mas é porque nós éramos 300. Não, nós temos que nos consolidar. Porque enquanto ficarmos sendo... Hoje nós devemos ser 250 pessoas efetivas. Esse número na reunião da ceia chega a casa de 250 pessoas. Não é? Então vamos nos consolidar. 250 não é só na ceia, não. Nos outros domingos. Participando. Nas quartas. Eu coloco o domingo porque nem todos têm a condição de vir no meio de semana. É compreensível. Agora, o domingo... Poxa, o domingo... 2 horinhas, você pode passear o dia inteiro. O sábado inteiro. Aí à noite, domingo, você vem, 18 horas, olha que maravilha. Aí fecha a semana, agradecendo, começa uma semana, sua família. Temos que nos consolidar. Nós temos que ter mais compromisso com aquilo que nós acreditamos. Então, é um rogo que eu faço a vocês todos. Eu não preguei, eu ia pregar, ia falar sobre as 2 faces do Natal. Mas aí, eu acho que não foi do agrado de Deus, ou da vontade que eu pregasse hoje. Na verdade, a minha ênfase seria acerca do Cristo encarnado. Quais as aplicações e as implicações da encarnação do Verbo. Mas o Espírito Santo nos dirigiu por esse caminho, de uma palavra mais exortativa, que esclarece a nossa necessidade de consolidação, de sermos libertos no coração, e não apenas na mente, para que nós possamos ser um grupo forte. O ano 2018 está chegando, e nós precisamos de nos fortalecer. Amém, queridos? Que tal nós buscarmos a libertação do coração? O primeiro passo nós já fizemos. Fomos libertos intelectualmente. Glória a Deus. Eu já sei, pastor Josué, já sei que macumba está fora, gafanhoto está fora. Eu sei que eu estou salvo em Cristo, porque Ele morreu por mim, e que ninguém poderá me tirar da mão dEle, que a salvação é um dom divino. Estou liberto contra todo engano de salvação por obras, de ameaça de ir para o inferno, para o lago de fogo, ficar eterno. Já sei que aquele fogaréu lá é tudo conversa fiada. Os gregos inventaram aquele fogaréu eterno. E agora eu sei que Deus não vai colocar um filho dele dentro de um tacho de fogo eternamente. Até porque... Não, deixa para lá. Não é? Aí eu fui liberto, graças a Deus. Agora eu preciso ser liberto no meu coração. De quê? Da minha ganância, da minha preguiça, do meu comodismo, da minha falta de compromisso, da minha indiferença, negligência, egoísmo, bora? Soberba, do meu orgulho, bora? Do meu ego, do meu achismo, machismo e achismo, ambos. O que mais? Libertos. Nós temos uma necessidade de libertação. Nós não fomos criados para ser o que somos. Nós já melhoramos muito.
tanto enquanto indivíduos do passado, quanto enquanto humanidade. A humanidade hoje avançou muito coletivamente. E eu individualmente, você individualmente, também melhoramos muito. Mas esse não é o alvo. Nosso alvo é a estatura plena de Cristo. Estatura de varão perfeito. O homem foi criado para atingir tal maturidade. Cristo é o homem por excelência. Por isso ele é o modelo, é o protótipo. Estamos olhando para ele. Então, se eu estou convencido disso, por que eu não vou me dirigir em direção a este alvo? Ou será que nós não estamos a fim de ser novo homem? Nós não estamos a fim de estatura de Cristo? Isso é bobagem. Hã? Estamos afim ou não estamos afim? Quem gosta de festa aqui? Deixa eu ver a mão. Festa? Pastor, você não gosta não, baixa a sua mão. Festa é coisa boa. Festa ruim é festa de crente. Aí não dá certo. Festa de crente, o pessoal chega com a roupa até aqui, embrulhado, aquele cabelão comprido, aquele suor, chega a estar aqui, chega lá, está um silêncio. Aí todo mundo muito sentadinho, conversando baixinho. Alguém fala, gente, vamos melhorar essa festa aqui, coloca a música. Aí coloca Oséias de Paula. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Já melhorou? Não, melhorou. Poxa, calma. Não, estava ruim. Ficou agora, estava pior, agora ficou ruim. Mas tem uma musiquinha. Não me chame para essas festas. Agora, por que agora vamos falar das nossas festas, né? Por que a gente gosta de festa? Por quê? Mas é bom, festa é coisa boa. Ah, você é besta. Vai ficar o dia todinho. Não, tem um momento de festa, de alegria, bater papo, sorrir, ouvir uma boa música, bater um bom papo, não é? Enfim, dançar. Para quem gosta, eu não gosto de dançar, porque eu não sei. Eu gosto da dança, mas não sei dançar. Deus não me deu o dom. O Josué deve dançar bem. Eu fico imaginando ele e a Edilane dançando, deve ser uma graça. Mas, mas observe. Por que a gente gosta da festa? Por que a gente começa a se arrumar para ir para a festa bem cedo? Por que a gente prepara tudo para a festa? Ou não prepara? Tem uns irmãos que vai no mercado, compra a lancheirinha dele, aquelas caixa térmica, enche de todinho. Todinho. Quilk. É Kiki? Quick. E o que eu disse? Kilk. É aquele rosinha. Eu tenho problema com as palavras. Profundo problema, pastor. Ser liberto disso. Um dia Deus vai me dar uma capacidade discursiva para eu não errar as palavras mais. Aí prepara tudo, compra gelo, coloca. É pesado. Tem uns que tem rodinha, mas só vi na televisão, me parece. A pessoa leva pesado, coloca no carro, aí vai para a festa, chega alegre. Aí quando é para a reunião da igreja, não tem preparação, não tem um calendário. Gente, olha, nós temos um compromisso domingo às 18 horas, poxa. Eu tenho esse compromisso. Ah, mas eu vou para casa da sogra. Vai para a sua sogra. Quando der 3h30, fala, olha, estou me preparando porque daqui a pouco tem reunião, já estou de saída. Não é? Vai, não deixa de ir para a sogra, não. Casa de sogra é coisa boa. A minha casa da minha sogra, então, quando eu vou lá, que ela faz aquela cozinha para a gente, pensa numa maravilha. É uma comida gostosa, boa. Mas aí, o compromisso é compromisso. Porque imagine se nós não tivermos compromisso com aquilo que é nosso. O que vai acontecer? Desencoraja. Desencoraja o pastor, desencoraja o irmão, desencoraja o visitante, vai desencorajando, desencorajando.
E aí, quando nós aparecemos de repente, a gente já chega amarelo e sem graça, porque nós não estamos habituados, nem com os nossos próprios irmãos. Aí ficamos lá, voando, pensando. Aí, e essa música aí é nova, é? Me pergunta direto. Eu falei, não, essa música aí, cansado. Nunca ouvi. Aí eu falo assim, vem mais para a reunião, você vai ouvir. No mês passado eu vim aqui, eu cantei 2 músicas do Voz da Verdade. Eu cantei. Cheguei na casa de uma pessoa no dia seguinte, pastor, saudade de você cantando as músicas do Voz da Verdade. Ô, meu filhinho, saudade de você cantando música do Voz da Verdade. Você sabe quem é, meu filho, né? E eu, não vou dizer, não pode falar o nome. Falei, ô, mãezinha, eu cantei ontem 2 músicas. Foi mesmo, meu filho? E onde é que eu estava que eu não vi? Eu falei, eu também não te vi, não sei onde você estava. E olha que quando a mãe da gente começa a faltar culto. Não, quando a mãe da gente. Porque mãe é uma coisa que está ali com o filho. Se alguém quer o bem do filho, é a mãe. Quando a irmã do bispo não vem, eu vou chegar lá. Eu comecei da minha mãe. A irmã do bispo não vem, não. Agora eu estou trabalhando em Braslândia, eu estou cansado, eu acho, fechou o tempo. Isso é para não chegar na esposa do bispo, nas filhas do bispo. É. Ué, eu estou falando a verdade. Ou é para mentir aqui? Até porque ninguém precisa dizer dessa situação que vocês estão vendo. Fala, pastor Josué. Vocês estão entendendo que o problema é de uma gravidade? É de uma gravidade sem tamanho. E é lógico, quando eu exorto os irmãos a virem, não estou colocando a minha família, por exemplo, estou me colocando, por exemplo. Então, não olhe para a minha família. Na verdade, ela tem que me tomar, por exemplo, e vocês me tomar, por exemplo, e todos tomarmos uns aos outros, por exemplo. Vocês também são os exemplos. Vocês são os exemplos. Então, alguém tem que olhar. Rapaz, aquele irmão lá, que maravilha. Aqui tem um casal aqui dentro. Tem vários, né? Tem vários. Mas este me chama a atenção pela juventude. Porque jovem é uma coisa... Jovem é jovem, né? Jovem é aquela fase da ilusão. Jovem é um iludido. Ele não descobriu ainda que ele é pó, erva. Mas está bom. Mas um casal que congrega aqui. Todo domingo está aqui. Tem muitos casais aqui, tá, pessoal? Que vêm todo domingo. Não estou... Mas é porque esse, pela juventude, me chama a atenção. Porque o jovem tem tanta coisa. Ou a pessoa que está mais velha, já está cansada, está mais perto da morte, está mais preocupado com as portas do céu, né? Aí congrega mesmo. Mas o jovem ele tem o problema da ilusão. Então, quando o jovem congrega, casal jovem, congrega, é porque acredita. O velho também. O mais velho também. Entenda que eu estou colocando a questão da juventude. É um detalhe, não é ou não é? Vocês concordam comigo? Tem aqui vocês que estão aqui congregam. Glória a Deus. Apoiam. Maravilha. Mas, assim, esse do que eu estou me referindo é por causa dessa questão da juventude. Quando você vê um jovem comprometido, já tem outros casos que eu tinha jovens comprometidos. Comprometido, jovem, solteiro. Aí começou a namorar para se casar. Eu falei, cuidado, não casa. Não! Cuidado, depois se casa. Dificilmente continua a mesma pessoa no serviço, no empenho. Muito difícil. Não sei se é porque ele conhece outras coisas, outras áreas da vida. Passa a conhecer, né? Ou eu não sei se é a mulher que não deixa.
Eu não sei o que acontece, mas muda muita coisa. Enfim, queridos,